Coisas sobre o autor, sobre o livro e a seguir... Passa a palavra, não é? Exato, ataca, não digo que se defenda, ataca. A seguir ataca. Está bem, está bem, está bem. Muito bem. Miguel, quando for é só fazer sinal. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui na Estação Elevatória de Coimbra. Hoje o nosso convidado é Manuel S. Fonseca. S é um mistério, não vou dizer o que é o S, mas é para distinguir de outros Manuel Fonseca. Com certeza. Há um escritor famoso do Alentejo, Manuel Fonseca. Este não é do Alentejo. É um escritor, em vias de ser famoso. E é também editor. Aliás, ele está aqui um pouco nessa dupla qualidade que eu aproveito para elogiar, porque há autores que são também editores e vão publicar noutra editora que não é deles para que não o acusem de ganhar dinheiro com a sua própria obra. Eu acho absolutamente honesto ganhar dinheiro com a sua própria obra. E, portanto ele está aqui com este livro na dupla qualidade de autor, Manuel Fonseca, e de editor, porque é o diretor da editora Guerra e Paz. É uma editora que já existe, eu não quero falhar, há 19 anos. Vai fazer 19 anos agora em abril. Quase que ia acertando. Acertou. Dia 6 estamos completos. Portanto, é uma editora que enfim, que se tem afirmado durar em Portugal num panorama difícil como é o panorama editorial em que se não lê muito. É obra, e eu felicito vivamente por ter feito, nos ter dado esta editora, e ele tem uma marca muito própria nesta editora. Antes de falar do livro, eu quero falar da editora, porque é uma editora diferente das outras, tem uma marca muito própria, tem livros com... Eu trouxe aqui alguns livros mais ligados a ele também, porque não é o primeiro livro dele que edita na sua própria editora. Talvez aquele que eu recomendaria para começar, para entrarem, digamos, no universo até pessoal do Manuel S. Fonseca, é um intitulado Crónica da África, porque é um livro que conta os seus anos de, vou chamar de juventude, ou de mais juventude, no continente africano. Porquê? Porque ele foi da sua aldeia de Pinhel, onde nasceu, com 5 anos. 5 anos de idade, talvez a primeira viagem que fez, sei lá, barco, pelo menos a primeira viagem de mar, uma viagem longa, descobrir o mar. Foi para a África e foi, digamos, as suas memórias até digamos, até a 76, 75. Sim, fiz a independência, fiquei. Ficou, tentou ficar e está lá, enfim, o texto, são crónicas, não é, de vários episódios da vida africana, mas eu recomendo uma leitura com um olhar muito cinematográfico, porque se a edição e a escrita são, digamos, a sua profissão, eu acho que a sua paixão é a cinematografia. Ele tem um conhecimento enciclopédico do cinema e por causa de... Portanto, vejam a Crónica da África, leiam Crónica da África, aquilo lê-se muito bem, porque está arrumado a vida dele em África por bocadinhos e qual deles, por vezes, o mais caricato, desde a história do macaco que se embriaga com Coca-Cola. É verdade. Enfim, não vou contar. Crónica da África na Guerra e Paz, de Manuel S. Fonseca. Mas tem aqui uns livros. Este é recente. Salazar das Citações. Isto é o país em que este senhor teve estes anos todos que a gente sabe, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é que ele pensava e o que é que ele dizia.
Ele tinha esta coisa de pensar aquilo que dizia e não era nada inocente. Há biografias de Salazar, mas este é o livro da vida de Salazar, escrito por ele, pelo próprio Salazar. Portanto, está organizado com grande meticulosidade de historiador, que ele acaba por ser um historiador, sendo formado em filosofia, acaba por ser um historiador, com uma meticulosidade sobre qualquer tema. Temos aqui citações ordenadas cronologicamente. E, portanto, Salazar, Poder, Solidão e Amargura. O subtítulo resume as citações do Homem das Botas. Enfim, o interesse dele por Salazar levou-o também a compilar um conjunto de textos do Fernando Pessoa por Salazar. Fernando Pessoa começou por se encantar com Salazar e, a seguir, por causa do problema de censura e maçonaria, etc., ele deixou, pouco antes de morrer até, porque ele morre novo, o Fernando Pessoa, deixou o Salazar 35. E é muito interessante, e está aqui compilado nesse livro, a relação de Fernando Pessoa com o regime e a oposição feroz que ele teve nos últimos tempos da vida, com alguns poemas contra o Homem das Botas, que, enfim, não são conhecidos e mereciam Eu e o Estado Novo, Sim ao Estado Novo, Meu Pobre Portugal, por exemplo, Meu Pobre e Magro Povo, a quem deram às peças um fato em Estado Novo, para que não o pareças. Tens a cara lavada, um fato de se ver, mas não te deram nada, coitado de comer. Isto é Fernando Pessoa a falar do regime. E outras coisas, algumas assim mais violentas, não é? Enfim, não é bem conhecido, mas o Fernando Pessoa foi opositor de Salazar. E falando em Fernando Pessoa, uma compilação também do nosso Manuel Fonseca, ele tem várias obras, incluindo alguns clássicos da política do século XX, como coisas que ele compilou e que comentou, como o Manifesto Comunista. Esse é do século XIX. Mas o Mein Kampf, não? O Mein Kampf, do Hitler, houve um tempo em que, enfim, era um livro... Bem, continua a ser um livro maldito, mas não está proibido de circular. Sim. E o livro vermelho do Mal. O pequeno livro vermelho do Mao Tse Tung. O pequeno livro vermelho do Mao Tse Tung. Portanto, são de algum modo clássicos da política que lhe suscitam interesse e que o livro do Mao Tse Tung é dos livros, tirando a Bíblia, que mais se vendeu de sempre. De sempre. Só não vende mais que a Bíblia. Aquilo era uma espécie de Bíblia chinesa. Aos milhões. Aos milhões. E este tem um título engraçadíssimo, Conselhos às Mal-Casadas, que é um título que podia ser muito útil a muita gente. É do Fernando Pessoa, não é meu o título, é do Fernando Pessoa. E ele define em subtítulo quem são as mal-casadas, a quem é que pode interessar. Então, as mal-casadas são todas as mulheres casadas e algumas solteiras. Todas as mulheres casadas e algumas solteiras. Leiam, porque são vários textos escolhidos, alguns de cartas à Ofélia, não é? A namorada dele, que são, enfim, e a sexualidade do Fernando Pessoa dá muito pano para mangas, mas ele, o Manuel Fonseca, pega em muitos autores clássicos e ele é o responsável por nos ter dado também textos do Oscar Wilde, até, sei lá, é um editor que leu. E quer que nós leiamos também aquilo que ele leu. Ele tem, deixa-me pegar aqui no último, que é este, tem textos, por exemplo, que ele comenta, etc., o Platão, Jonathan Swift, Mark Twain, Rimbaud, Fernando Pessoa, como eu disse. Portanto, são uma espécie de clássicos dele, que ele quer que sejam também nossos clássicos. E eu agradeço-lhe muito isso, porque estes textos são textos que merecem ser lidos, seja para o que for, mesmo o mau, para a gente perceber se aquilo é mau. Sim. O mau não é necessariamente bom, não é? Claro. E é preciso saber. Já disse várias coisas sobre o nosso autor, falei do seu interesse pelo cinema. Quem ler as crónicas dele da África percebe isso. Eu fico completamente... Eu não sou, digamos, um fã da sétima arte, no sentido em que tenho uma relação difícil, deixem cá ver,
O Niels Bohr, não sou só eu, o Niels Bohr era um cineasta, peço desculpa, era um cientista, é parecido, sim. Era um cientista que também sabia muito de teoria quântica, mas não sabia de cinema. E ele levava sempre um assistente para o cinema para lhe explicar o filme no fim. O meu problema é que eu não levo um assistente para o cinema e fico sempre no filme. Mas depois leio os textos que o Manuel Fonseca escreve e fico mais iluminado, que ele é uma espécie, sem o saber do meu assistente. Para o cinema. Ele teve na Cinemateca Portuguesa entre 81 e 92, portanto mais de 10 anos, e preparou lá catálogos de alguns cineastas que eu suponho que são algumas referências para ele, de certeza que são Antonioni, o Francis Ford Coppola. O que é engraçado é que se eu falo de algum filme, sei lá, do Coppola ou do Antonioni, ele sabe tudo sobre o filme, ele memorizou aquilo todo. Sei lá, Deserto Vermelho do Antonioni, diz-lhe alguma coisa? Diz-me bastante. A Mónica Vitti. Lembrei-me, a Mónica Vitti. E dos ovos, os ovos de perdiz que comem na casa. Que ele passa-se em Ravenna, numa cidade industrial. O filme é de 1965. Sim. Eu estou a falar de um filme ao acaso. Mas eu não sei mais nenhum do Antonioni. mas ele sabe. Mas é muito bonito e tem essa cena muito erótica que eles fazem. A Mónica Vitti é um exemplo das atrizes italianas muito gostosas. Era linda. Bem, italianas havia outras, de modo que ela tinha concorrência. Mas, além disso, esteve na SIC, foi diretor de programas da SIC durante algum tempo também. Eu acho que foi mais que 10 anos, foi 13 anos. 9 anos de diretor adjunto e 4 como diretor, sim. 13 anos ao todo. Portanto, ajudou no tempo de Emílio Rangel. 9 anos foi com o Emílio Rangel e 4 sozinho. Sim, portanto ajudou a tornar a SIC naquilo que é hoje, porque eram anos, digamos... Eu posso contar só uma história rápida só sobre isso, que é muito Interrompam, que está uma conversa informal. Eu costumo dizer que dei uma entrevista nessa altura, quando nós éramos os dois, ele era o diretor e eu era vice-diretor, e dei uma entrevista muito simples. Eram amigos vocês? Nós éramos muito amigos e tínhamos vindo de Angola, os dois, de cidades diferentes. Curiosamente, em Angola não havia televisão, e o que eu disse foi que o nosso sucesso se deve ao facto de não percebermos nada daquilo, porque nós nunca tínhamos visto televisão até aos 19 anos, estávamos em Angola. Só cinema víamos, mas televisão não tínhamos, e como não tínhamos, não sabíamos nada de programação televisiva nem nada. O resultado, fizemos coisas que ninguém fazia, porque as outras pessoas que sabiam, faziam as coisas normais. Nós fazíamos coisas anormais, e ao fazermos coisas anormais ganhámos. Portanto, é preciso, por vezes, para se ter sucesso, não saber nada daquilo, está a ver? Pois, não aconselho na ciência, não aconselho na ciência. Ainda bem que me diz, porque posso dizer que é uma treva, sei lá, qualquer dia a fazer um filme. Coisa que nunca fiz. Muito bem. Coisa que nunca fiz. E, portanto, além disso, esteve como produtor numa... Isso aí é que não foi um grande êxito, depois não, VC Filmes. Os 4 anos da VC Filmes correram bastante bem. Fizemos 17 projetos. Tivemos o programa 17 mais... filmes? 17 projetos de televisão e cinema. Cinema batemos com a Amália. Qual foi o filme que teve mais êxito? Foi a Amália, que ainda hoje é um dos filmes mais vistos, está entre os 10 ou 12 mais vistos do cinema português. E fizemos Quem era a atriz que fazia da Amália? É a Sandra Barata Belo, que continua a ser atriz. Começou connosco. E depois tivemos... programas de televisão, séries e coisas que fizemos, e essas coisas sim, por exemplo, fizemos uma que foi uma coisa sobre a MEDI, que foi o programa mais visto desse ano, sobre a MEDI, a menina que desapareceu, com o inspetor, com não sei quantos e tal, fizemos um programa sobre isso. Com o Gonçalo, aquele proibido, com o Gonçalo, e então passou na TVI e foi o programa mais visto do ano. Portanto, não foi assim tão mau. 17 projetos em 4 anos é uma grande... Acontece foi que a expectativa era fazermos mais cinema e sobretudo irmos fazer cinema para os Estados Unidos. Claro. E havia a promessa de um novo método de financiamento que se criou nessa altura. Não era o ICA, esta coisa que existe, não era um Instituto de Cinema, era uma coisa europeia. Simplesmente esse projeto correu mal. O projeto é que correu mal e nós corremos mal com o projeto, como é evidente. Fazer cinema é muito caro, não é? Fazer cinema é muito mais caro que fazer televisão. Não tem comparação. É muito caro. É muito caro mesmo. E sobretudo nos Estados Unidos. Era muito arriscado e tudo. Mas tivemos tudo pronto e de resto, aliás, esse filme que nós tivemos pronto ainda chegou a ser feito por outras pessoas, já não por nós. Este homem, depois de ter feito televisão com êxito e, como veem, cinema também com êxito, ele faz então a editora Guerra e Paz. Então este livro, O Pacto Nazi-Soviético, é o último livro da editora Guerra e Paz. É um livro que não é muito grande, portanto lê-se rapidamente. Eu devo dizer que neste caso, que é uma grande vantagem, aliás, ele não faz livros pesados e grandes, é um livro
leve, que se lê muito bem e tem a enorme virtude de chamar a atenção para um assunto que acaba por ter atualidade. Ele se calhar também vai buscar esse assunto, precisamente por causa da atualidade. Foi essa a ideia, exatamente. Ele está muito atento à atualidade. Vejam que ele é cronista no Correio da Manhã, onde eu já agora também sou, temos essa... Somos camaradas chama-se camaradas. De redação. Colegas é outra coisa, não é? Exatamente. Camaradas de redação. Mas ele escreve como eu gostava de escrever no Jornal de Negócios à sexta-feira. E tem um blog chamado... Página Negra. Página Negra, onde põe as suas prosas. Sim, são praticamente as se quiserem ler à borla, podem ler à borla. Podem ler Uma semana depois está lá. Uma semana depois está lá. E então, este livro, eu vou dizer o que é e depois vou dar a palavra ao autor, porque ele vai dizer o que é melhor do que eu. Mas nas vésperas, poucos dias antes de começar a Segunda Guerra Mundial, que, como sabem, foi início de setembro, não foi? Início de setembro de 1939, com a invasão da Polónia pelas tropas da Wehrmacht, dos nazis, do exército germânico. Houve um acordo que foi celebrado entre o Reich, entre a Alemanha e a União Soviética, na altura chamava-se União Soviética, cujo líder era o Stalin. Portanto, duas pessoas que tinham posições políticas que nós podemos imaginar, ou que são, mesmo que nós não imaginemos, são mesmo os antípodas uma da outra. Portanto, vamos chamar pelos nomes, fascista, e o outro comunista. No entanto, entenderam-se, vamos tentar depois perceber porquê, entenderam-se muito bem. O Stalin estava seduzido pelo Hitler, ele mandava-lhe, sempre que ele avançava na Europa mais tarde, mandava-lhe bilhetinhos, ocupava a Holanda, mandava-lhe um bilhetinho a elogiar parabéns, etc. Ele estava seduzido e não foi um acordo feito à margem dos líderes, foi um acordo pensado pelos dois líderes. Agora, a questão é que ganhou mais com o quê? E é muito claro ao ver este livro, que tem uma apreciação, a apreciação é muito sumária, e é esta, foi um crime. Aquele acordo foi um crime contra a humanidade, porque, no fundo, aquele acordo de não agressão, chamava-se não agressão, parece uma coisa boa, não agressão, mas tinha lá uma parte secreta, que aqui está revelada, e que a União Soviética demorou muito tempo a revelar, só se revelou quando deixou de ser União Soviética para passar... Não, ainda era a União Soviética. No tempo do Gorbachev, que revelou o acordo secreto, que já se sabia, mas não era de fonte oficial, em que está aqui a parte secreta, e a parte secreta é terrível. A parte secreta diz qual era a parte da Polónia para a Alemanha e qual... Não só da Polónia, da Roménia, dos Estados Bálticos, qual era a parte da União Soviética. Por outras palavras, eles retalharam o mundo com o anexo secreto da coisa. E eles sabiam que aquilo era para retalhar e humilharam até em Moscovo o embaixador da Polónia, que tinha aliados, que era a Inglaterra, a França, e nós hoje, quando vemos as imagens na Casa Branca do presidente da Ucrânia a ser humilhado, pensamos nisso. Faz lembrar muito esse. Vejam este mapa, é um mapa que faz parte dos anexos. Assinado pelo Ribbentrop e pelo Stalin. O mapa da Polónia, com um risco, e do lado o leste, o Molotov, de onde veio o coquetel Molotov, não é, da Rússia, e do outro lado o Ribbentrop, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reich. Como é que ele acabou? O Ribbentrop foi preso no fim da guerra? O Ribbentrop não sei como é que acabou, não faço ideia. O Molotov mas isto não foram eles, isto tinha o alto patrocínio dos dois, e há aqui cartas muito reveladoras. Mas essa assinatura é mesmo do Stalin, no caso do mapa é mesmo do Stalin. Pensei que fosse do Molotov. Não é do Molotov. O Molotov assina os acordos. E estão aqui coisas que são... Aqui isto foi feito em Moscovo. E está o Stalin todo contente a cumprimentar o Ribbentrop com o cigarro na mão. Com um cigarro na mão, com ar displicente, etc. Passados poucos dias da Polónia ser invadida pelos nazis, a União Soviética avançava do outro lado. E foi, sabem, uma nação mártir. Eu já estive na Polónia e vê-se, quer dizer, aliás, está reconstruída, mas é uma nação mais martirizada pela Segunda Guerra Mundial. Contaram-me lá uma anedota, que é uma anedota trágica, mas que também revela muito bem o que é aquilo. Quando depois estavam a libertar-se
e estava o exército, aquilo já estava a correr mal para os nazis no final, e havia um exército de libertação com o apoio da Inglaterra, um exército de libertação polaco, e estavam os nazis de um lado e os soviéticos do outro, e havia uma força de libertação no meio, que paraquedistas e tudo, a certa altura estavam a hesitar que se iam primeiro bater num lado ou bater no outro. Bem, os soviéticos agora é para os salvar, mas é irónico, que quem tinha exterminado agora vinha-os salvar. E a anedota é esta: primeiro o trabalho e depois o prazer. Primeiro bater nos nazis e o prazer depois bater nos soviéticos. Foi isso que os polacos nos contaram. E, portanto, isto é impressionante, este livro, porque há aqui imagens que nós pensamos que não podiam existir, porque as duas tropas nazis de um lado e soviéticas de um outro encontram-se lá num sítio do meio que hoje pertence à Bielorrússia, fazem uma festa, desfilam. Os nazis e os comunistas desfilam em conjunto, abraçados, porque tinham derrotado, um de um lado e outro, como matenaz, tinham derrotado. E a tragédia que foi, sabem, a guerra começou aí, mas havia de durar mais, e o pacto, eu acabo agora, já lhe vou passar, o pacto de não agressão seria quebrado passados 2 anos, quando com a Operação Barbarossa, sem aviso prévio, com certeza, quebrou. O Hitler acabou para o Hitler, em princípio foi quem lucrou mais com isto. Quebrou aquilo que ele tinha assinado e invadiu a Rússia. E havia-lhe de custar muito caro, no fim. Claro, mas enfim, e aparece a Rússia também como salvadores e vencedores da Segunda Guerra Mundial, e hoje estamos o resto da Segunda Guerra Mundial ainda perante nós a desfazer-se. Num certo sentido. A desfazer-se num certo sentido. Manuel, muito obrigado. Obrigado eu pela eu disse muito pouco sobre o livro, só disse que estão aqui eles vestem-se a factos. Mostra aqui, faz algum comentário, eu disse qual é o comentário. O comentário é que isto, de facto, é algo absolutamente inimaginável, mas que se passou, e que a questão é, não será passar algo parecido? É a minha pergunta. Não será passar algo parecido? Vamos começar por aí. Olha, eu acho que temos seriamente de pensar o que é a expressão não é não. E, do meu ponto de vista, não é não, foi uma coisa que Stalin não fez com Hitler. E, se calhar, hoje é preciso fazer não é não a Putin. É aquilo que a mim me parece, a noção que eu tenho, é que tudo aquilo que nós vemos no desenho atual do conflito que está neste momento a crescer na Europa, nós podemos encontrar em grande medida também aqui neste processo do Pacto Nazi-Soviético. Por exemplo, nunca Stalin mencionou, referindo-se a Hitler e aos ataques que os nazis fizeram na Europa, mencionou, ou à Polónia, por exemplo, no comunicado que eles fizeram, nunca mencionou a palavra invasão. A palavra invasão não existe. O que existia era um colapso total do Estado polaco. Houve um colapso, foi uma coisa que aconteceu. O Estado polaco sentiu-se mal por dentro e colapsou. Portanto, não foi invadido, houve um colapso do Estado polaco. E hoje, quando se fala neste momento, quando se fala da Ucrânia, não há quem sustente uma teoria, fala de tudo, é preciso a paz, é preciso a paz, é preciso a paz, mas nunca mencionam a palavra invasão. E isto é uma coisa que faz pensar, que nós devíamos pensar historicamente o que é que isto significa, por exemplo. Em segundo lugar, realmente, como disse o Carlos Filhais, a situação que nós encontramos hoje há poucos dias, há poucas semanas, na Casa Branca, quando Donald Trump e o J.D. Vance fizeram o número de circo que fizeram ao Zelensky, ao presidente Zelensky da Ucrânia, a situação é muito similar ao que aconteceu em Berlim e em Moscou. Em Berlim, o embaixador da Polónia foi chamado ao Ribbentrop. O Ribbentrop pôs-lhe um papel à frente e disse: assina aqui, e a assinatura daquilo era praticamente a entrega da Polónia sem guerra. A entrega da indústria, a entrega de tudo. Um bocadinho o papel, que também agora foi posto à frente, das terras raras, seja do que forem, e não sei o quê. E o embaixador polaco, corajosamente, recusou, como é evidente, recusou. Quando o Molotov, ministro dos Negócios Estrangeiros da URSS,
chamou o embaixador por volta no dia 17. No dia 17, ele disse-lhe, 17 de setembro de 1939, 15 dias depois de começar a invasão, sim, ainda o governo polaco estava na Polónia, ainda havia resistência, e declara-lhe guerra, dizendo, não lhe declara guerra, diz, como vocês colapsaram, o Estado colapsou, nós vamos entrar para proteger as vossas populações e proteger a nossa população também. Portanto, de repente, pelas costas, já tinham sofrido pela frente o ataque nazi, levam pelas costas com a entrada das tropas. E qual deles foi pior? Exatamente, porque houve depois o massacre de 20 mil em Katyn, pelo menos 20 mil. O meu livro é sobre isso. E agora gostava de voltar ao princípio. Porquê é que eu, que não sou historiador, decidi escrever este livro? Aí foi um bocadinho a figura do editor que se impôs. Eu, como editor, procuro sempre, quando quero desenvolver um projeto, procuro sempre saber o que é que existe nas livrarias, o que é que temos à disposição para os leitores portugueses. E a verdade é que, se forem fazer essa pesquisa para os leitores portugueses, não há livros sobre o Pacto Nazi-Soviético. A nossa edição silenciou, em grande medida, nós estamos num regime livre e aberto, não estamos num regime de censura, não existe, mas silenciou e não se publica nada sobre o Pacto Nazi-Soviético. Bom, ou não tem nenhuma importância, ou tem importância. E foi isso que eu tentei medir. Qual é a importância que este ato, esta assinatura deste pacto teve na história do Ocidente, na história da Europa, que consequências, em que medida é que influenciou aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Ao descobrir que não tenho nenhum livro publicado em português e que há apenas uma tradução de segunda linha, sem ofensa, mas era uma pequena tradução que está escondida também um bocadinho, não é nenhum livro marcante. Na história da Guerra Mundial aparece, mas não um tratamento direto deste tema. E este tema é tratado em todo o mundo. Há livros em França, há livros nos Estados Unidos, há livros em Inglaterra e em outras línguas. Mas para falar só daqueles que geralmente são as nossas... Citados aqui no fim. E alguns estão citados no fim, que é a minha bibliografia essencial. Eu senti que, tal como já tinha acontecido noutras áreas, mas não vos vou cansar com isso, aqui também tinha que publicar um livro sobre esta matéria. E decidi, uma vez que os totalitarismos me interessam, seja os fascismos, seja o comunismo, seja o maoísmo, tudo o que são totalitarismos me interessa bastante, decidi, por isso, que queria eu fazer um livro de divulgação simples e direto, sobretudo por uma razão, porque há um conjunto de documentos que falam por si, são mais importantes do que a minha narração. Esses documentos são tão fortes que não faz sentido não os traduzir e não os pôr à disposição dos portugueses. E grande parte são documentos originais. São documentos interessantíssimos, portanto, começa pelo próprio pacto, passa depois aos protocolos secretos, passa pelos discursos do Hitler, pelos discursos de Stalin, pelos discursos do Molotov também, até um discurso do Churchill quando há a invasão, por fim, da União Soviética pelos nazis, e portanto achei que só esses documentos davam um livro e que o que eu tinha que fazer depois era só fazer uma espécie de cola narrativa que fizesse a ligação entre esses e fazer, obviamente, uma parte de interpretação, que não é só minha, se é também da bibliografia que eu consultei, portanto não pretendo ter aqui nenhuma grande inovação. Agora, pretendo sim ter oferecido aos leitores portugueses um livro direto, claríssimo e que lhes permite consultar os documentos, vê-los e também tomarem a sua própria posição, embora a minha posição esteja claramente marcada também no livro. Foi um crime. Foi um crime. Voltando então agora, portanto, isto foi a razão pela qual eu fiz este livro. Voltando agora ao pacto. O que foi o pacto? No dia 23 de agosto de 1939, em Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e o ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética, com a presença, discutem, têm uma discussão, e o Stalin vem depois a seguir, juntam-se e nessa noite eles acordam aquilo que é um pacto de não agressão entre dois países. Quem ler esse pacto de não agressão, lê uma coisa que é angélica, quase. Parece inócuo. Não há nenhum problema, com certeza, é paz e toda a gente a deseja. Não há nenhum sinal do pacto.
há apenas um sinal estranho. Geralmente os acordos que eram feitos de paz diziam uma coisa: se uma das nações que assinasse o pacto, entrasse em guerra com terceiros, o pacto era revogado. Exatamente porque são pactos de paz. Tinha um mecanismo de revogação. Tinha um mecanismo aqui não havia nenhum mecanismo de revogação. Era a única coisa que não era comum num pacto assinado, porque havia vários pactos de paz que foram feitos, sentia-se que havia belicismo no ar na Europa e, naturalmente, havia vários pactos que foram feitos e todos eles tinham esse elemento. Este não tinha. E depois percebeu-se logo a seguir, portanto, há esse pacto que é assinado, de não agressão. No dia 23, na manhã de 24, é anunciado ao mundo, com as fotografias com Stalin, que irritaram soberanamente o Hitler, porque o Hitler era antitabagista. Então, quando vê lá as fotografias que saíram na Alemanha, o Stalin já não tinha o cigarro na mão, portanto, apagaram-lhe o cigarro, porque ele era antitabagista. Mas, portanto, tiraram as fotografias e, portanto, entretanto, antes já, os soviéticos tinham retirado todos os elementos que eram antifascistas, livros, filmes, contra os alemães, contra os nazis, já tinham retirado, durante os dias anteriores, tinham retirado, proibiram um filme de Eisenstein, um conjunto de coisas, preparando o ambiente para esse acordo. A delegação alemã foi recebida com um jantar fantástico, de 24 pratos, enfim, tudo uma coisa, portanto, foi um tratamento de realeza, e assinaram o pacto. 8 dias depois, a Alemanha estava a invadir a Polónia, e 15 dias depois dessa invasão, a União Soviética estava a ocupar metade da Alemanha. E toda a gente percebeu... Da Polónia. E toda a gente percebeu que, evidentemente, tinha de haver mais alguma coisa. O pacto não era inocente. Que o pacto não era inocente. Isso perceberam logo, os ingleses perceberam, Churchill percebeu e sentiu que imediatamente era... O que acontece é que, realmente, além do pacto, assinaram-se um conjunto de protocolos secretos. Eles são denunciados logo um pouco numa mensagem que o Hitler escreve uma carta escrita pelo Hitler ao Stalin, mas evidentemente essa carta também não veio para os jornais, não era pública, mas lá diz, aquela vossa proposta, a vossa ideia, não sei o quê, nós estamos de acordo, vai-se tratar, vamos tratar disto palavras tudo. Diz... Está lá percebe-se que há mais qualquer coisa que havia. E, realmente, apesar de ser negado durante anos, como os protocolos foram encontrados nos arquivos alemães quando os aliados ocuparam e ganharam a guerra. Pelos americanos e pelos ingleses e tudo isso. E os soviéticos o que disseram foi que isso eram manobras do capitalismo e que era perversidade e que não sei quantos, e que, como é evidente, aquilo era falso. O Molotov, que os assinou, toda a sua vida negou até o dia da sua morte, até que os arquivos hoje em dia foram abertos, e toda a gente sabe que estão lá, mas antes de serem abertos, o Gorbachev, na Câmara dos Deputados do Povo, condenaram essa ação da União Soviética. Portanto, está um texto que está aqui, que eu juntei, o texto está lá, mas houve uma reação oficial. Mas houve essa reação clara a dizer: o que nós fizemos era ilegal, destruímos nações independentes, pagámos um peso doloroso para nós, portanto, por essas coisas, mas era um período difícil e complicado e tudo isso e tal. Portanto, foi claríssimo que existiam, de facto, os protocolos. Estes protocolos hoje são públicos, são traduzidos em todas as línguas, são admitidos por todos os historiadores, não há ninguém que não admita, e traduzi-os para português também. Estão aqui. É a primeira vez que aparecem em português. Aparecem em português. Se apareceram em algum jornal ou alguma coisa, a verdade é que num livro, desta forma, não estão e neste momento estão ao alcance das pessoas. E nesses protocolos o que é que se diz? É muito simples. O que se diz é que há uma partilha de zonas de interesse. Os alemães, os nazis, dão ao RSS os Estados Bálticos, fazem uma fronteira na Lituânia muito específica para preservar a parte de população alemã que lhes interessava. Dão-lhes a zona de influência à Finlândia, que seria invadida em novembro.
dão-lhes a Bessarábia, na Roménia, portanto, uma parte, portanto, essa parte é a parte que é entregue como zona é uma divisão, uma partilha da Europa, e eles atacam, fazem o ataque para o Ocidente, né, ocupando, como sabemos, a Holanda, a Bélgica, e atacando a França, e por aí dentro, isso é conhecido. Portanto, o que houve foi, como nós fizemos com os espanhóis nos descobrimentos, no nosso Tratado de Tordesilhas, foi uma partilha, neste caso da Europa, passando uma parte para uns e para outros. O que põe em causa a tese, há uma tese benigna, que é assim, a União Soviética fez isto por uma razão, porque queria ganhar tempo e estava aflita, não tinha exército. É verdade que Stalin tinha feito uma purga, entre as suas purgas, tinha feito uma purga numa parte dos militares dele, e meteu militares nos campos de concentração, e morreram, e tudo isso. E, portanto, ele foi lá buscar alguns depois quando foi preciso, quando houve a invasão, efetivamente. E, portanto, tudo isto teria sido apenas uma manobra para ganhar tempo. O que entra em choque com uma coisa muito clara, é que, na verdade, a União Soviética teve a possibilidade de fazer um acordo com as democracias, com a França e com a Inglaterra, e não o quis fazer. Para o acordo com as democracias, havia um ponto que a União Soviética punha que era fundamental e que tinha que ser resolvido. O seu exército tinha de poder entrar pela Polónia dentro. E os polacos, que faziam parte desse acordo, tinham uma experiência que já vinha do tempo dos czares, mas, sobretudo, já vinha do tempo de Lenin. Lenin invadiu a Polónia e eles tiveram que lutar nos anos 20 contra o Exército Vermelho. Pois a independência é dessa altura. Nesse momento, portanto, tiveram de lutar contra o Exército Vermelho, que derrotaram, deixaram-nos entrar o máximo que puderam, depois envolveram-nos e provocaram uma grande derrota militar a Lenin e obrigaram o Exército Vermelho a sair. E não queriam, para ele, como eu digo no livro, era a mesma coisa que deixar a raposa entrar na capoeira. Sabiam que se eles voltassem a entrar, era um exercício de ocupação que fariam. Churchill tentou convencer os polacos a permitir que o exército pudesse passar e que pudesse não sei quantos, porque eram ações militares e que não sei o quê, mas os polacos recusaram sempre. Desconfiavam completamente do regime. E, não havendo essa possibilidade, Stalin nunca aceitou. E no início de agosto, já há acordos com os nazis, esta história entre os alemães e o RSS já vem de longe. A seguir ao infausto acordo, Tratado de Versalhes, que é um mau tratado, um péssimo tratado e que fez muito mal, provavelmente, à Alemanha e à Europa. O que aconteceu foi que Lenin e Trotsky, portanto, secretamente, deixaram os alemães virem desenvolver as suas tecnologias militares na União Soviética. Isso é uma coisa que pouca gente também sabe, não é um exercício, mas quer do ponto de vista de tecnologia militar, quer em termos de exercitação de militares, por exemplo, toda a Luftwaffe, eles não podiam ter. Como é que fizeram? Eles eram treinados... Os russos ajudaram os alemães antes da Segunda Guerra. Os comunistas ajudaram os alemães a preparar-se. Atenção, a Alemanha não era nazi ainda. A Alemanha era a República de Weimar. Então, atenção, estamos a falar dos anos 20, antes de 33, antes de Hitler ocupar o poder. E eles foram... A guerra química, os Junkers, os aviões foram todos desenvolvidos na União Soviética. Hoje em dia está tudo estudado, há pelo menos 4 locais onde eram bases, onde eles fizeram esse desenvolvimento, que eram secretos, e que foram denunciados no Parlamento alemão e no Parlamento polaco, nessa altura. E os jornais ingleses dão notícias, eu tenho aí a referência para o jornal inglês. Qual era o interesse dos soviéticos em fazer isso? Porque os soviéticos também se queixavam do Tratado de Versalhes e tinham interesse em fazer uma ligação à Alemanha de Weimar. A Alemanha, vamos lá ver, para a teoria marxista, para o manifesto comunista, para o marxismo, para Marx,
uma sociedade, para ser comunista, tem que ser desenvolvida muito, tem que ser muito desenvolvida. Marx nunca escolheria a União Soviética para fazer a Revolução Comunista. Escolheria a Alemanha, que era o país mais desenvolvido da Europa. Mas foi claro, com certeza que foi. Claro, a história não é o que os pensadores às vezes pensam, mas o pensador em si pensava. E, portanto, Lenin e Trotsky tinham consciência desse atraso. E sabiam do avanço do outro lado. E esse avanço, se conseguissem que os alemães se tornassem também uma sociedade comunista, era criar na Europa, aí sim havia uma ideia de movimento comunista, de internacional comunista, que não é o que o Stalin pensa. O Stalin não tem nada a ver com isso. O Stalin tem um princípio expansionista territorial que é o mesmo que Putin tem hoje. É a mesma coisa, do meu ponto de vista. A Santa Rússia, não é? A Santa Rússia. Ele deixa cair o movimento comunista. Ele mente ao movimento comunista. Stalin, ele mente ao movimento comunista. Por exemplo, no pacto ele mentiu. Explicou ao triste do Dimitrov, que era o búlgaro, Comintern, não é? Que era o presidente do Comintern, disse, tens que ser assim porque o que é que interessa à Polónia? A Polónia é um Estado semifascista. Acabou. O que é importante era, e por outro lado, ainda bem que o Hitler está a fazer a guerra às democracias burguesas, porque assim destrói as democracias burguesas e aí portanto, ele sabia que não era assim, mas pronto, esta teoria de que se destrói um Estado fascista, que o Hitler destruiu um Estado semifascista, é maravilhosa, que é a ideia de um nazi a destruir um Estado semifascista, que é uma coisa, pronto, não lembro ao diabo, mas ele tentou vender essa ideia aos próprios. Ainda hoje o Putin diz que é fascista. A Ucrânia. Não, sim, mas tentou vender essa ideia. Sim. Mas a relação já vinha de longe. E com o Hitler era profundamente anticomunista. Era convicto anticomunista. Foi um dos problemas do pacto. E como era, cortou essas relações todas, parou com tudo. Por que ele faz o pacto então o Hitler? Já lá vamos. Então, ele era profundamente anticomunista e, portanto, parou esses contactos, essas coisas todas, parou tudo o que vinha do tempo da República de Weimar com a União Soviética, ele parou. Mas a realpolitik comercial começou a impor-se. Os soviéticos precisavam de tecnologia, que o desenvolvimento tecnológico era muito débil na União Soviética nesses anos 30. E a partir de 34 e 36 há pequenos sinais que começam, e sobretudo a partir de 36, e há tratados comerciais, alguns mais publicitados e outros quase sem publicitação, mais secretos, mas por baixo da diplomacia. Quando chega a 39, o que leva Hitler a fazer o acordo é muito simples. Hitler quer expandir-se, precisa daquilo que era, os alemães chamavam Lebensraum, querem espaço vital, precisam, porque têm de crescer e precisam de espaço vital. A Polónia é o alvo principal. A Polónia está protegida pela Inglaterra e pela França. Tinha uma aliança com a Inglaterra. Tem uma aliança, portanto, que preserva a independência deles. Ele acredita que, se os atacar, mesmo assim, a Inglaterra e a França não vão fazer nada, como não tinham feito nada pelos acordos de Munique, na questão dos Sudetas, na Checoslováquia. E, portanto, que eles são moles demais, são umas democracias... São fracos, são moles demais. E tem lá a opinião pública deles que não os vai deixar fazer o que eles querem. Mesmo que eles queiram fazer a guerra, a opinião pública, como nós estamos em democracia e nós sabemos o que é, que qualquer medida que se toma, há pessoas a favor e pessoas contra, ainda bem, pronto, é assim que as democracias vivem. E então, tem essa noção. Qual é o problema para ele? É se a União Soviética reage. E se a União Soviética reage, ele tem a certeza de que a França e a Inglaterra vão reagir também. E então, os generais dele o que dizem é assim, não podemos fazer isso. Se nós fazemos isso, estamos a lutar imediatamente em duas frentes. E nós não aguentamos fazer isso. Não podemos lutar em duas frentes. Portanto, ele faz isso para segurar a União Soviética. São os militares dele que lhe dizem não é possível. Ora, ele quer. E é então que o Ribbentrop concebe, este plano é um plano do Ribbentrop a que o Stalin aderiu com toda a limpeza, logo. Mas o Ribbentrop desenvolve a ideia quem é do pacto. Que ganhou mais, obviamente, foi o Stalin. Quem ganhou mais com o pacto? Numa fase inicial,
Quem enganou quem? Para a mentalidade, Quem enganou quem? para a mentalidade do Hitler, o Hitler ganhou muito porque pôde partir para a guerra e estava protegido e mais. Numa primeira fase ele ganhou porque pôde partir para a guerra, estava confortável com as costas quentes e mais. É que não arranjou, não fez um pacto com um parceiro passivo, não. A União Soviética alimentou o exército dele, quer do ponto de vista de alimentar propriamente dito, quer nas matérias-primas, petróleo, toda a máquina militar. Sem isso, a máquina militar alemã não funcionaria. O Stalin foi enganado. Não, o Stalin, aí, vamos ver, ainda não foi enganado. Ele não foi enganado, porque isso é o que diz o Trotsky, diz, ele não é enganado, nunca sabe muito bem o que está a fazer. Porque repito, já disse, há uma ideia desculpabilizante do Stalin, dizendo que ele quis ganhar tempo. E então agora o que eu quero dizer é o seguinte, tal como o Hitler tinha uma ideia de expansão territorial, Stalin tinha uma ideia de expansão territorial. E nesse sentido, Stalin foi o que ganhou mais, porque quando a guerra acabou, em 1945, ele tinha um império colonial. Ficou com o império final, colonial. Quem ganhou mais foi o Agora, Stalin. durante o processo, ele nunca quis, ele nunca traiu Hitler. Hitler é que traiu Stalin. Qual foi a reação de Stalin quando se sente traído? Pelo amigo. Só faltou, primeiro, Stalin recusou todas as informações que lhe mandaram. Os espiões, bons espiões, teve boa espionagem. A espionagem fez-lhe chegar todos os sinais de que estavam a preparar-se, eles estão-se a preparar, eles vão-te atacar. O Lobo tem 1 milhão de soldados, e tinha mesmo 1 milhão de soldados prontos para te invadir. Ele recusava. Stalin não acreditou que tinha um papel passado. E disse, não se deixem provocar, não vai acontecer nada. Tentou negociar mais condições, porque ele precisava de tecnologia, que era-lhe fundamental, e escoava as matérias-primas, como eu digo. Portanto, e, em segundo lugar, tinha vontade de expandir. Qual foi o problema e o choque entre os dois? Em 1940, no final de 40, 7 meses antes da Operação Barbarossa, ele mandou Molotov ter com o Hitler. O Hitler estava-lhe a propor uma coisa clara, e o Stalin estava mesmo interessado em que isso acontecesse. Qual era essa coisa clara que lhe propunha? Era, tu ficas aliado do eixo. Entrar para o eixo. À Itália, ao Japão e entrava. Com isso, somos 4 aliados. Ao sermos 4 aliados, nós criamos uma dissuasão aos americanos que ainda não entraram em guerra, ainda não tinham entrado, e definitivamente os americanos não entram, porque percebem que é impossível lutarem com uma frente que ocupa o mundo, e vamos começar a dividir os impérios. Vamos dividir os impérios, vamos dividir o Império Britânico, era grande, o Império Francês e tudo isso. Para o Stalin não pode haver melhor. Qual é o problema? O problema é que Hitler faz uma coisa muito clara, diz, eu não quero este tipo aqui, quero o tipo lá para, agora, virem lá para o Oriente, vá para a Pérsia, portanto, vamos dar a Pérsia, vamos dar a Índia, e não sei quantos e tal, e eles ficam com isso tudo. Façam o que quiserem, mas não aqui. Mas não aqui, não o quero. E, ao contrário, o Molotov levou 3 perguntas. Desconfiavam um do outro, portanto. E as perguntas, não, disputavam, estrategicamente, para o Stalin, se calhar fazia todo o sentido. Ele não queria ir para o Oriente, mas não queria deixar de ocupar mais um conjunto de territórios que eram essenciais para ele. Um deles era a Finlândia. E eles tentaram, foram os primeiros a invadir a Finlândia logo em novembro de 1939. Nesse momento, para quem não queria fazer a guerra e queria ganhar tempo, que é uma das coisas que desmente essa ideia de que eles queriam ganhar tempo, era o único teatro de guerra em terra, no chão, era o único teatro de guerra na Europa. Porque a outra guerra, era pelo ar. Ah, sim. Quer dizer, a outra guerra era da invasão, da tentativa de invasão da ilha, da pequena ilha inglesa, aquela coisa que eles têm aquela ilha inglesa da Inglaterra. Portanto, estavam a tentar invadir a Inglaterra, não é? Portanto, a tentar bombardear, e era a aviação e não sei o quê. Não mas havia... pelo chão... Eles já tinham, portanto, vamos lá ver, o Dunkerque
já tinha acontecido, portanto, e não havia guerra no chão na Europa. A única guerra que houve, nesse momento, o único teatro de guerra, em novembro, é o ataque soviético à Finlândia, de que ocuparam ainda 10% do território, a parte industrial. Os finlandeses resistiram bem e bastante bem, tanto quanto puderam, e aguentaram-se. Só que depois o Hitler foi ocupar, era-lhe necessário para as suas operações, e ocupou a Finlândia. E aí é a primeira coisa em que eles protestam, dizem, então, isto é a nossa zona. Ponto 1. Ponto 2, nós queremos, é sempre a história do Bósforo com a Turquia, queremos o Bósforo e queremos, nas Balcãs, ir até à Jugoslávia. E foram as 3 perguntas que ele levou. Estão em setembro de 1940, também numa situação curiosa, porque receberam, o Hitler recebeu muito bem, tocaram pela primeira vez internacional, que já não tocava desde 1933, desde que os nazis tinham ocupado, tocaram, toda a internacional, de pé ou vítimas da fome, que tocou-se em Berlim. Em Berlim, outra vez, para receberem o tocaram internacional. Ele vai para o encontro começa e há um bombardeamento inglês. E ele está a dizer, o Hitler está a dizer, os ingleses estão vencidos, estão de joelhos, não sei o quê, tal. Ao bombardeamento eles vão para um bunker. E no bunker, o Molotov, que era um homem batido, não é? Portanto, era o homem das conversações internacionais dele, perguntou ao Hitler, os gajos estão de joelhos, porque é que nós estamos aqui fechados num bunker e não sei o que é que eles a bombardear? Não é bem assim. Ele não achou. A ironia não funcionou. O Hitler não era muito de ironias, pelos vistos. Não achava piada a nada. Não achava piada a nada. E depois faz as 3 perguntas e diz: porquê é que vocês estão na Finlândia? Nós podemos ou não podemos ficar com o Bósforo? Podemos ir até às Balcãs? E ele diz: vocês não precisam nada disso, vocês têm de ir para o outro lado, vocês vão para o Irão, Índia, não sei quantos e tal, crescem para esse lado e têm essa possibilidade toda, entram no acordo e não sei o quê, e levam essa ideia ao Stalin. O Stalin continua a insistir com as perguntas e eles deixam de responder. Depois, quando o Stalin decide, mas nós então queremos entrar nesse processo, quiseram mesmo entrar no processo, os aliados só não foram mesmo aliados da coligação, do pacto tripartite, não é, que mete o Japão, não sei, por um fio, senão tinham sido aliados, e a guerra teria também, mais uma vez, teria sido diferente, tal como a guerra teria sido diferente se eles tivessem aceitado, a União Soviética, tivesse feito o acordo com a Inglaterra e com a França. Então o que é que leva o Hitler a invadir a União Soviética? O que leva o Hitler a invadir a União Soviética, do meu ponto de vista, há uma parte que eu não consigo explicar, é a cabeça dele, mas há uma parte de megalomania que eu penso que sim, que tem. É muito simples. Não é muito simples essa parte, mas há uma parte que eu não sei. Tem uma expressão engraçada, nós não merecemos isto. Nós não merecíamos isto, é chorar. Ele só lhe faltou chorar, eles ficaram emocionalmente sentidos. O Stalin só reage, aquilo é um ataque logo pela manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, logo, ele reage, ele diz, não reajam, não se defendam, porque isso é tudo, é uma provocação, isso não é nada, vamos lá negociar com eles e vamos não sei o quê. Ao meio-dia percebe que não é nada disso, que a invasão é séria e, portanto, reagem a partir daí e tem o papel que a União Soviética teve na guerra, que foi, do ponto de vista... A guerra à Alemanha. A guerra alemã foi um ponto, digamos, um fator importantíssimo e fez aquilo que os generais tinham dito ao Hitler que não podia acontecer, que era abriu 2 frentes, uma a leste e outra coisa, e eles perderam a guerra, como é evidente. Mas voltando, porque é que ele quer? Quer por 2 razões. Diz, eles já têm tudo. Eles estão a dar o petróleo, estão a dar as matérias-primas, estão não sei quantos, mas, vejam bem, estamos a falar em 41. Em 41 ele ganhou tudo. As Blitzkrieg que ele fez na Europa, ganhou-as todas, ganhou tudo. Tem os generais todos na mão. Ele já não ouve os generais. Já não quer saber, só quer saber de uma coisa. Eu invado, a minha expansão vai até às estepes e vai até até ao outro lado, a Vladivostok, não sei quantos, e tenho mais 50, 60, 70 milhões de homens que posso recrutar para a guerra,
tenho comigo, as matérias-primas são minhas, passo eu a tê-las, passo a dominá-las e, portanto, isso, digamos, essa ideia de que sou todo poderoso, aí foi uma megalomania. Portanto, em vez de ter um parceiro, não tenho um parceiro. Como parceiro e é tudo meu e eu passo a ter... Vamos ver, a guerra da Ucrânia, hoje em dia, tem um bocadinho a ver também com isso. A União Soviética, a Rússia agora, a Rússia tem um problema demográfico. Os eslavos, é uma população eslava e uma população islâmica. E a população eslava não está em crescimento. Os islâmicos estão. E os islâmicos estão. E para se ter um império que queira ser euro-asiático, é preciso ter eslavos. Estão ali 40 milhões. Na Ucrânia. Na Ucrânia, à beira. Não são russófonos. Não, pois, mas esse ponto demográfico, que é pouco discutido, é um ponto relevante também nesta guerra. Para passarmos agora para a tertúlia, e antes certo. disso, um ponto final, que é a questão do Churchill. O que é que o Churchill disse antes e o que é que ele disse depois? O Churchill disse uma coisa, foi o único que disse, não é não a Hitler. Isso é aquela coisa que disse, com um homem destes não se discute qualquer acordo com ele. Aliás, acabou por dizer, quando eles fizeram o acordo de Munique, que ele disse, vocês desonraram-se e não ganharam a paz. Queriam a paz e queriam a honra. Não só se desonraram, como vão ter a guerra. Portanto, sabia que não se podia fazer acordo. Portanto, a primeira coisa, ele percebeu perfeitamente que Hitler era o mal. Era o mal. Portanto, ele aí é imbatível. Ele integra, desde 1934, um movimento antinazi na Inglaterra. Não era primeiro-ministro, mas integra, desde 1934, um movimento antinazi. Portanto, ele foi sempre contra o nazismo, nenhuma dúvida. A segunda coisa que ele fez foi, quando a Polónia invadida. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética, mais tarde fez um discurso que está aqui, não é? Que está aí, que é monumental do meu ponto de vista. O que ele diz é muito simples: eu não me identifico convosco comunistas, mas a última coisa que deixarei é que vos ataquem também e nós vamos estar convosco, vamos vos defender. Está do lado dos vamos não sei quanto. Portanto, eu estarei convosco e tenho a certeza que o vosso povo, tal como lutou connosco na Primeira Guerra Mundial e foi bravo nas aldeias e não sei quantos e tal, será outra vez e traz-nos-á a força e vamos ganhar e vamos ter a vitória. E quero dizer aos nazis uma coisa muito simples. Se julgam que, porque uma coisa que o Hitler pensou foi que ao invadir o RSS, que é um país comunista, os americanos iam ficar todos contentes e que então já não vamos para a guerra porque, então se eles são contra os comunistas está certo, são o que nós somos. E no discurso o que o Churchill diz e se pensam que com isto vocês nazis conseguem interferir na nossa aliança agora com os americanos e na entrada deles, estão bem enganados porque isso não vai ter nenhuma importância e não teve. Portanto, o discurso do Hitler o discurso do Churchill é um discurso absolutamente notável. Primeiro, a retórica... Só por isso vale o livro. A retórica é lindíssima, é um grande discurso, é bonito. Ele escreve muito bem. Escreve maravilhoso. Aliás, deram-lhe o Nobel, não é, da literatura. Não sei se é merecido como Nobel da literatura, mas não sei se mas que ele escreve maravilhosamente e os discursos são lindos, escreve maravilhosamente e as três ideias essenciais são essas e são fantásticas e, portanto, consegue coisa. Muito bem. Muito bem. Está o livro apresentado. Quem Muito bem. quiser perguntar ou comentar alguma das coisas que foram Força. ditas, diga. Manuel Fonseca disse aqui que não se percebe muito bem a decisão do Hitler de invadir a Rússia através da Revolução Bárbara. Contudo, é o que eu penso daquilo que li, é que era inevitável mais tarde isso vir a suceder. Ou seja, o pacto que ele fez foi um pacto estratégico, mas penso que existem até testemunhos sobre isso, do pensamento que ele tinha sobre a Rússia. A Rússia, ele considerava que a Rússia, toda ela, iria fazer parte do seu espaço vital. E que haveria eles transformariam a Rússia iam ser uns semi-escravos
que produziriam alimento pobre. É isso que eu queria perguntar. Até porque isso também se entrosava com algumas questões raciais. Exatamente. Consideravam os lados. Sem dúvida. Portanto, E havia lá muitos judeus na Rússia. não acho que isso estava na mente do Hitler. Eu não digo que não, mas há uma coisa é certa. O Hitler era profundamente anticomunista, nenhuma dúvida, anticomunista. Depois tinha os aspectos rássicos digamos, a noção da raça superior, dos arianos, nenhuma dúvida. Nada disso o impediu de fazer um acordo, ponto em primeiro lugar. E fez. Eles tinham dito um do outro, Stalin e Hitler, o que costuma-se dizer que Maomé não diz do toucinho, não é? Portanto, disseram tudo. Mais o Stalin, quando assinaram o acordo, disse ao Ribbentrop, nós deitámos baldes de lixo em cima uns dos outros, mas isso está esquecido, vamos para adiante e vamos não sei o quê. Ou seja, é verdade que o Hitler, em segundo lugar, quando fez o acordo com o Stalin, houve nazis que foram rasgar o cartão do nazi e deitá-lo lá para a sede do partido nazi, em Munique, em não sei quantos, deitaram. Que era o sítio onde... Tal como houve comunistas em todo o mundo, com as mãos na cabeça a dizer, mas como é que é possível? Mas alguns eram a favor, o Louis Aragon em França está aqui. Sim, até perceberam o que é que também aconteceu. Mas sim, disseram coisas terríveis e tal. Portanto, sim, não tenho nenhuma dúvida que o Hitler, a última coisa que queria era ter o Stalin como parceiro. Mas teve e manteve-o, e as coisas estavam a funcionar bem, e até estava pronto para o integrar, 2 anos, mas estava pronto para o integrar numa coisa mais vasta. Portanto, podiam ter acontecido as duas coisas. Hoje, nós podemos dizer aquilo que me está a dizer, e que eu não discordo nada, acho que sim, mas se ele tem integrado o eixo, Ele acabava por trair... Talvez. A correlação de forças vier. Chama-se história virtual. Não sei, pois, já estamos a... Talvez. É possível. Agora, não tenho nenhuma dúvida que a decisão, e a isso corresponde muito àquilo que estava a dizer, que a decisão de rasgar o pacto é de Hitler. Foi ele, nenhuma dúvida, foi ele que rasgou e fez-lo nesse sentido. E fez-lo no sentido, também como diz, de, conquistar espaço vital, ponto 1, ponto 2, ter um exército de milhares de homens que ia usar e que não sei o que é isso. Confere com aquilo também que verdadeiramente ele disse e quis fazer, não é? Depois não conseguiu, mas isso é outra história. Há uma coisa interessante nesses ditadores, que não estou a ver ao longo da história, é que aqueles grandes ditadores, ou seja, que têm sistemas totalitários, eu falo a caminho, todos eles, de uma maneira geral, a história mostra isso, desde que tenham possibilidades, pretendem aumentar o espaço do seu território. Isso é uma das coisas. E morrer no poder. Bom, os 2 casos que aqui temos são 2 casos de luta por território. Eles querem território os dois. Aquilo que os move é a conquista de território. E há um que ganha, vamos lá ver. É preciso perceber uma coisa. Ganha, não é? O Stalin manteve o império colonial na Europa até 1980. Eu lembro-me Não, é preciso ver. Stalin manteve, atacou, quando foi preciso, na Polónia, na Hungria e na Checoslováquia, reprimiu fortemente e até militarmente, não é? Portanto, com invasões, não teve nenhuma dúvida em fazê-lo. Portanto, ele manteve impérios coloniais à porta de casa, em meia Europa, mas manteve. A verdade é que, portanto, ganhou essa... Mas é engraçado, de repente cai. Demorou muito a cair, mas sim, caiu. Foi minado, foram muitos anos de luta e foi minado. E outra observação sobre a questão da linguagem, aquilo que refere, que nunca aparece a palavra invasão. Isso foi replicado e tem sido replicado pelo Putin, lembremos da operação militar especial, e tem sido replicado não só a nível desse caso específico, mas há uma replicação de muitas das soluções e das formas e da linguagem do Stalin em muito que tem sido feito.
A Anne Applebaum, que deve conhecer, que é uma grande estudiosa. Da famosa revista Atlântica, que agora está na moda por causa da Atlântica, receberam por engano. Sim, é uma revista com por acaso assino. A Anne Applebaum tem denunciado e feito o paralelismo ao longo destes anos, depois da guerra da Ucrânia, em publicações e também nas redes sociais que ela utiliza, e de facto é espantosa a semelhança entre a linguagem que o Stalin utilizou, traduzida em factos, e a linguagem que o Putin utiliza, traduzida em factos. Apesar do Putin nada ter a ver com ideologias marxistas. Deixe-me só dizer duas coisas em relação a isso. Em primeiro lugar, o grau de eufemismo que foi usado na Segunda Guerra Mundial levou a que Molotov escrevesse telegramas de felicitações, obviamente com a conivência do Stalin, nem podia ser de outra maneira. A Hitler, dizendo-lhe invasões como a da Bélgica, de conquistas, ou da Polónia, o telegrama de parabéns. Parabéns pelo sucesso dos vossos empreendimentos defensivos. Isso é uma coisa de parabéns pelos seus... Isso é que é eufemismo. Isto é chegar a um ponto de riqueza de linguagem incrível, não é? Lá já haverá o Orwell. Sim. É um empreendimento defensivo. Agora, como é que vê a diferença, para mim, apesar de tudo, o Stalin tem uma diferença muito grande do Putin relativamente à religião. E com o Putin conquistou completamente a Igreja Ortodoxa. E depois há uma outra questão que me parece que tem, aliás, falou do massacre que houve dos 20 ou 30 mil oficiais. Aliás, eu estive em Varsóvia e eles têm aquele castelo onde foram executados, não é? Todas as chefias do exército polaco foram esmagadas completamente. Sim. E os polacos têm sempre o problema têm também um problema que são católicos e não católicos e não cristãos ortodoxos. Sim. Há também aí um problema que acha que teve alguma influência. O lugar da religião nisto tudo. Apesar de tudo, a Alemanha, não sendo muito religiosa, é não católica, é protestante. É católica protestante. A Baviera tem uma parte católica. O sul é católico, o norte é protestante. Porque também... Sim, mas há mais proximidade do que provavelmente, se calhar... Porque o Hitler também atacou e juntou os comunistas e os sociais-democratas e foram também para campos de concentração e foram sempre perseguidos. Sim. Eu não sei se lhe consigo responder e se tenho dados para responder à sua pergunta. Posso só dizer duas ou três coisas. Uma delas é o seguinte, e até ligar as duas questões que foram postas. O maior ideólogo do Putin é um senhor que se chama Alexander Dugin. Dugin, sim. O Dugin, eu não sei se lê Dugin, não sei, mas eu julgo que é Dugin. Ele escreveu um livro que se chama Fascismo Vermelho. No Fascismo Vermelho, que é dele, e é aquilo que ele propõe, é recuperar uma parte do Stalin e uma parte do coisa e juntar a uma ideologia em que a religião tem um peso forte e não sei quantos e tal, um cimento forte de ligação, e a ideia expansionista é de Dublin a Vladivostok. Neste caso é Dublin a Vladivostok. Não é Lisboa. Não é Lisboa, é Dublin. Nós escapamos, pelos vistos, pelo menos nesse livro, que eu nunca li, mas que vi as teses. Dublin a Vladivostok. Um dia destes tentarei apanhar um livro. Parece que é exagerado dizer que o Dugin é o ideólogo do Putin. Parece que isso não é bem assim. Portanto, ele é um como é que eu ia dizer? Não tem essa importância no aparelho, do aparelho militar, no aparelho ideológico, não tem essa. É possível que não, mas é o único corpo teórico que existe, que eu conheça, é o que vem daí. Depois há a prática
do Putin. Portanto, há esses elementos de associação e de ligação das duas coisas. Eu estou absolutamente convencido que o Putin tem, quer devoção pelos antigos, pela ideia do czar e não sei o quê, quer pelo Stalin, não tenho nenhuma dúvida. Aliás, restaurou Mas eu em vou muita, fazer uma muita pergunta coisa. atrevida. Agora, isso já escapa, já estamos a falar dos contemporâneos, já escapa muito a mim. Aí já estou num domínio em que não trabalhei, é da opinião, da mesma forma como qualquer um de nós. É isso que eu lhe posso Vou dizer. fazer uma pergunta atrevida, porque de início falámos de apostas antes de começarmos esta sessão. O que é que vai acontecer com a Ucrânia? Não faço ideia. Se eu soubesse o que vai acontecer com a Ucrânia, não sei. A única coisa que posso dizer sobre isso, eu acho que todos nós dizemos isso, é que talvez haja um bem grande para a Europa despertar e encontrar-se a si própria e aprender a defender-se e aprender a ultrapassar viver sozinha, as contradições, ultrapassar os condicionalismos e as dependências todas que tem. Se isso acontecer, é um talvez muito grande, mas algumas coisas estão a ser feitas, quer nas políticas que foram ensaiadas pós-relatório Draghi, quer noutras circunstâncias. O que vai acontecer não faço ideia. Pelo menos isso eu espero que aconteça, se tivermos a força suficiente. Então, eu vou pôr a coisa de outra maneira. Toda a gente já percebeu, e fizemos aqui analogias entre o Putin e o Stalin. Há alguma analogia entre o Hitler e o Trump? Penso que há uma diferença muito grande. Acho que o Trump não tem, pelo menos que eu perceba, o ímpeto bélico que o Hitler tinha. O Trump parece ser, parece ser um negociante, a ideia da transação é uma ideia que está presente até agora, salvo o ataque aos úteis, mas é um ataque que eu penso que é à distância e feito de uma... e que faria parte do que qualquer governo, penso eu, americano poderia fazer. Não vejo nisso uma coisa de expansão e não sei o quê. Não estou a ver que ele tenha essa capacidade bélica. Não vai fazer. Para o Canadá? Já falou. Sim, mas é comercial. É comercial e se eles se entregarem. Muito bem. Sim. Alguma outra pergunta que queiram antes de começarmos? Diga, partilhe connosco. O Trump tem uma coisa chamada na psiquiatria que é um narcisismo, paranoide ou coisa do género. Aliás, dificilmente nós conhecemos na nossa vida alguém tão autorreferencial e tão narcisista como o Trump. Dificilmente, eu acho que eu nunca conheci ninguém. Então, é um narcisismo absoluto. É uma doença Absoluto. psicológica. Em que todos os comunicados, tudo o que ele escreve e tudo o que diz, é sempre autorreferencial. Depois, no final, diz sempre alguma coisa sobre si próprio. Portanto, aquilo é, de facto, uma de personalidade, mas é uma perturbação que vem em todos os manuais da psiquiatria. E, portanto, ele faz aquilo... Posso perguntar se é médico? Não sou, mas sei disso. Não sou. Mas ele, tudo o que faz é nesta base. E é tão evidente isso que desmente os próprios crentes no Trump que veem nele, por vezes estratégias. E que são desmentidas no dia seguinte. Porque, entretanto, a situação evoluiu e ele evoluiu e deixou de ser satisfatório para o seu narcisismo. Não chega a ter estratégia. Para o seu narcisismo. Claro que depois tem uma equipa que tem estratégias, que não são como ele, e vão tentar adequar as suas estratégias ao narcisismo dele. E isso é outra coisa. É complicado. Isso é outra coisa. Mas, portanto, esta é a minha visão do Sr. Trump. Mas não sei se correrá bem. Sobretudo nos Estados Unidos. Acho que não sei se houver eleições, corre mal. O problema é se vai haver eleições. Pois. Não, mas o que para já eu diria que há um ponto-chave, porque esse ponto era um ponto que ele usava, que eu não sei como é que a economia reagirá. E a economia pode não reagir bem. E já deu alguns sinais de que não vai reagir bem. Tudo o que seja as tarifas são um absurdo
por exemplo, não é? As tarifas são completamente absurdas. Já novas sobre os carros. Isso não vai correr bem. Claro. Mas o problema não é esse. O problema é o poder que ele efetivamente tem com a sua equipa, Sim. que estão a desmantelar o Estado americano e os check and balances, e vamos ver até onde é que isso chega. Okay. Sim, é verdade, é verdade. Porque só passaram 2 meses e meio e os estragos são violentíssimos já. Violentíssimos. Por exemplo, veio um artigo no Atlantic sobre a questão das grandes empresas de advocacia. Há uma grande empresa de advocacia que estava a defender alguns clientes que tinham sido lesados pelas decisões do Estado americano, neste caso do Trump, e ele imediatamente, relativamente a essa empresa de advogados importante, disse que ia cortar, se eles não parassem esses processos, ia cortar imediatamente, acabar com todos os contratos com o Estado americano, e mais, se eles tivessem clientes que fossem pessoas conhecidas como não sendo a favor do Trump, não forçosamente que tivessem ações contra o Estado americano, ele também cortava. Portanto, e eles cederam. E, portanto, neste momento o poder económico do Estado americano é muito grande, ele está a usar tudo o que for necessário para efetivamente criar cada vez mais poder. Com certeza que sim. Penso que penso que isto se vai decidir nas eleições intercalares para o ano, em 2026, onde eles correm o risco de perder a maioria do Senado e da Câmara dos Representantes. E aí vamos ver o que é que vai passar. Se efetivamente ele já domina completamente o Estado americano, então teríamos uma ditadura. Vamos ver. Muito bem. Alguma outra questão final que queiram colocar? O livro depois está ali, o nosso autor assina os livros. Deixem-me perguntar então uma coisa que faz sentido depois de ter mostrado os livros do nosso autor. E aqui, na nossa paróquia, como é que se via isto tudo? As notícias chegavam cá, o que é que o Salazar dizia, o que é que o povo sabia nesses anos de início da Segunda Guerra Mundial? Eu penso que, curiosamente, não encontrei nenhuma citação de Salazar relativamente a esta situação. E encontro uma citação de Álvaro Cunhal, tenho lá as obras completas também, e há uma citação dele, mas é a típica citação anterior sobre Munique. Depois, sobre a história da França e da Inglaterra terem cedido, fizeram um acordo. O que é que disse o Cunhal? Diz o Cunhal, diz o habitual, que as democracias burguesas tentaram apaziguar e querer a paz com um inimigo que é terrível e são fracos e que são não sei o quê. É a mesma coisa que o Luís Aragão, praticamente a mesma coisa. É o mesmo discurso, que é o discurso do Comintern, e ele ainda não é... É o discurso internacional comunista. Olha, se eu bem me lembro, se eu sei, ele nem sequer era ainda secretário-geral nessa altura. Portanto, então, mas eu apelo então... E, portanto, não encontro declarações posteriores, ou seja, as declarações posteriores que eu encontrei são todas de partidos, de França, não sei, portanto, situações, deu situações caricatas como esta. Houve na Bélgica militantes comunistas e jornais comunistas a pedir autorização aos nazis para voltarem a ser publicados. Então, é um absurdo, não é? É um absurdo, mas foram, porque o Comintern parou até ali havia uma espécie de movimento antifascista europeu contra os nazis e contra o fascismo e tudo, isso aliás vinha da Guerra de Espanha, tudo isso, esse movimento, não é? E esse movimento é travado, em alguns casos há mesmo indicações para colaborarem de todas as formas possíveis com eles, em alguns casos disso chegam a ser propagandistas, quase, né, em certos países, portanto, não é o caso português, onde a situação lançou a confusão. Lançou, de facto, a confusão também, certamente, como lançou nos outros países, mas não tenho declarações... Mas a minha pergunta, então, apela mais à imaginação. O que é que o Salazar teria pensado isto tudo? Quer dizer... O Salazar, isso sim, o Salazar tem uma coisa muito clara sobre os nazis.
Ele tinha muito, está aí nesse livro também essas declarações dele, no período da Segunda Guerra. Aquilo que ele tem a convicção profunda de que se queremos manter a soberania, os nazis não podem ganhar a guerra. Apesar de tudo é dele, não é meu, mas apesar de tudo os ingleses dão-nos uma garantia de que a soberania é possível. E a soberania para o Salazar era uma coisa importante. Portanto, entre os dois, ele... Embora reconhece, primeiro... Era anticomunista, que era mas acha que o Salazar... era bom, isso era bom. É anticomunista e tem músculo e vai travá-los e vai não sei Estava mais do lado do tal, Churchill, ao fim e ao cabo. Alguma coisa mais próxima. Agora, jogou sempre nos dois campos. O Wolframio foi para as duas partes, dividiu de uma forma ou de outra, sempre de forma a satisfazer uma parte ou outra. As negociações para a cedência dos Açores foram muito duras, só cedeu, ou seja, ele nunca cedeu aos americanos, cedeu aos ingleses, nunca cedeu aos americanos. Portanto, nunca a cedência, embora só, vamos lá ver, é ridicularizando, podiam lá estar só 3 ingleses, mas eram os ingleses que ele tinha entregue, aqueles 3 ingleses, depois lá que estivessem os outros americanos, era uma coisa que os ingleses deixavam. É ridicularizar, mas pronto, é só para perceber, ele não cede aos americanos, ele luta, aliás, depois nos anos 60 a mesma coisa, ele teve uma luta diplomática muito forte na questão colonial, não é? Na questão colonial, nas Nações Unidas e não sei o quê, tem sempre uma luta muito forte. Era um negociador hábil, talvez das coisas mais inteligentes que ele tinha era mesmo a visão geoestratégica. Tinha uma visão geoestratégica mesmo. Os americanos que vieram cá negociar com ele no período da guerra e a seguir diziam coisas como é que ele, que nunca saiu dali, não saiu lá do coisa, como é que ele tem uma visão pormenorizada... Foi a Sevilha uma vez, a única vez durante o tempo todo. Como é que tem uma visão pormenorizada do mundo, dos locais, do não sei o quê, tinha uma visão muito exata das coisas todas. Desse ponto de vista, seria um hábil negociador, com as suas ideias e com aquilo que nós conhecemos dele, mas era inteligente e um bom negociador, especificamente nessa área. Teve também a percepção, parece, de que ele tinha um gravíssimo problema, teve medo que com os espanhóis invadissem, não é? Portugal. Aliás, Portugal. E aí, quer dizer, o Salazar tinha, para além desse espírito, tinha um problema que eram as colónias. Sim. Deixa-me dizer uma coisa em relação à Espanha. Ele salvou a Espanha. O Franco não era tão inteligente como o Salazar. E o Salazar percebeu perfeitamente. Ele tinha pouco respeito, e o Franco tem muito respeito por ele. E ele o que é que fez? Convenceu, por exemplo, o Franco encontrou-se com o Hitler. Aonde? Em Andai, no território francês. Foi ele que impôs. Salazar impôs, disse-lhe, você não pense que é trazer o homem à Espanha. Você traz o homem à Espanha e tem a guerra declarada pelos ingleses. Você é louco, nem pense. E explicou aos ingleses que eles tinham que encontrar do outro lado. A negociação foi dele. Ele foi muito mais importante do que o território que nós tínhamos. A Espanha era grande, havia, sobretudo os fascistas espanhóis, a ala do, como é que eles chamam? Primo de Rivera. Tinham pretensões de intervenção em Portugal e ele avisa para isso também, nas coisas todas. Tem aí declarações dele sobre isso também. O livro de Nesse período avisa e previne. Portanto, ele, como vocês sabem, os fascistas portugueses, os que eram autenticamente fascistas no sentido mussoliniano, foram presos, ele não os queria, ele não queria, em primeiro lugar, em Portugal não havia partidos, a União Nacional não é um partido, é um movimento que agrega toda a gente, é a pretensão dele, ele não quer partidos, ao contrário dos fascistas que têm que ter um partido, e têm que ter um partido que motive, que leve para a frente e que não sei quantos, portanto ele tem uma versão muito mitigada daquilo que é, muito soft, muito... Depois tem esse período e nos anos 50, a partir sobretudo de 55, sobretudo na parte económica, entrega a economia a pessoas, a tecnocratas. António Pinto Barbosa, que foi o Ministro das Finanças, Portugal só não entrou na CEE, quando ela foi constituída, porque ele
Porque eles foram lá negociar e eles aceitavam, e nós já tínhamos entrado. Entramos na EFTA, mas não entramos na CEE por uma razão. Porque ele queria que reconhecessem os territórios coloniais como parte integrante do coisa. Portanto, era fundamental. Portanto, ele queria... Portugal é Timor também. Ok, vamos embora. E não sei quantos. Portanto, a segunda negociação, já com o Franco Nogueira, é feita por um secretário de Estado, que é muito conhecido, Correia de Oliveira. A segunda negociação é feita aí, quando os ingleses tentam entrar na CEE, em 60, os ingleses tentam entrar, e nós vamos com eles, e o de Gaulle chumbou os ingleses, e não os deixou entrar. E nós apanhámos por tabela, também não entramos. Portanto, há duas tentativas, portanto, a ideia do orgulhosamente sós é falsa. Era orgulhosamente sós da treta, porque nós estamos, nos anos 50, com os tecnocratas. Portugal, os tecnocratas estavam-se nas tintas para as colónias. Queriam Europa. António Pinto Barbosa, o Correia de Oliveira, não queriam saber disso, queriam Europa, queriam desenvolver com a EFTA, com não sei o quê, queriam o comércio. É o período de maior expansão, é o período de maior expansão económica do século XX. É esse, economicamente, os anos de 50 a 73. Em 73 há uma quebra, que é a quebra do petróleo, não é? A quebra do petróleo, mas 50 são os economistas todos. Eu agora vou publicar 5 livros, chamam-se 3 séculos de economia. É verdade, a última pergunta, qual é o próximo projeto? O meu? Sim. Eu estou quase a acabar, mas se eu disser, o próximo projeto, o meu se não puder ser dito... Não, pode e deve. É o Sermão da Montanha. Do Evangelho de São Mateus e de São Lucas. Também tem um livro de citações de Jesus Cristo, além do Salazar. Tem. Um livro de citações de Jesus Cristo. Por acaso tem vendas muito boas. Mas, o Jesus Cristo vende sempre bem. Eu até digo que vende mais que o Salazar. Vende mais que o Salazar no mundo. Mas interessa muito porque o Sermão da Montanha é, do meu ponto de vista, aquilo que é o fundamento daquilo que veio a ser o Ocidente. Está lá tudo, o Sermão da Montanha é pequeno, são as bem-aventuranças, não é? Jesus Cristo sobe a uma montanha e fala à multidão e aos seus discípulos. E depois diz que faz uma coisa muito simples, não nega o património judaico, mas acrescenta ao património judaico uma série de coisas. E as coisas que ele junta ao património judaico são primeiro, ao património judaico e ao património do Ocidente, que já vinha da Grécia e tudo isso. Junta uma coisa que é, geralmente os humildes e os pobres eram mal vistos, não é? Porque humildes eram pobres, são humildes e são coisas. E ele começa por dizer, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados, não sei o que. Portanto, a primeira coisa que ele faz é resgatar todos os tipos que estão em baixo. Que é uma coisa que é uma ideia revolucionária, da época. Em segundo lugar, diz eu. É o primeiro profeta que diz eu. Não é Deus. Não é eu não sei o quê, está lá, está lá a palavra, e está no original, o original é grego, não é? Portanto, de Mateus. E a terceira coisa importantíssima que ele faz é, a lei dizia que o adultério é pecado, não sei qual, é pecado não, é mau, é um mal, o adultério é um mal, portanto, era uma das coisas que não se... Na lei judaica Na lei judaica não se podia fazer. E o que ele diz, não é o adultério, é se no teu íntimo, portanto, ele descobre uma coisa que é o interior, a consciência pessoal. É a tua consciência pessoal. Pode haver adultério mental. Introduz um fator. Pode haver adultérios mentais. Há muitos, certamente. Mas então introduz um elemento que é a ideia de que nós temos um interior, ou seja, já não é os comportamentos externos. Rezar já não é o que era. Rezar é quem rezava, portanto, por segundo a lei judaica, reza e exibe-se. Não sei quantos e tal, e toda a gente reza. Ele não, recolhe-te, esconde-te, não deixes que te vejam. És tu que estás a fazer isso. Isto mudou o Ocidente nasce nesse momento. A mim interessa... Renasce. Aquilo que é a nossa filosofia, e não, agora vou dizer o elemento mais importante de todos e que é uma revolução total. É dizer assim, ama o teu próximo, o que nos gregos já havia, amar os outros, respeitar, não sei o quê, como a ti mesmo, e ama o teu inimigo como a ti mesmo. Isso é que é radical. Ama o teu inimigo como a ti mesmo, e se te der na face direita, oferece a esquerda, e não sei o quê, deixa que não sei quantos e tal. Essa ideia de renúncia, que parece quase budista,
não existia filosoficamente em nenhuma coisa. Portanto, começámos com o Hitler e com Stalin e acabamos com o Sermão da Montanha e com Jesus Cristo. Como veem, está tudo ligado graças ao Manuel Fonseca. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Muito obrigado. Vou pedir para assinar o meu livro, que um dia há de fazer parte aqui da biblioteca. Com todo o prazer. Obrigado por ter vindo. Eu levo lá. Ok, obrigado. Boa tarde, tem aqui o nosso estimado autor. Tivemos aqui uma tertúlia muito interessante, não foi? Deixa-me sair dos pactos. Não me diga.